Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E hoje eu até gostaria de começar contando a historinha de como chegamos nesse programa, né? Porque quem assiste os nossos programas e as nossas versões, o que é feito aqui e outras com uma magnitude maior, não sei se conhece muito os bastidores e como funciona. Para esses programas acontecerem, por menor que eles sejam, por mais simples que eles sejam, eles precisam ser pensados e organizados, né? E aí eu estava pensando, e também quando tem visitas, quem que vai, como que vai ser e quando que vai ser feito esses registros, se vai ser ao vivo, se vai ser gravado, qual que é o dia que os convidados podem participar, qual que é os dias que os convidados não podem, e é por isso que às vezes nem sempre tem convidados com frequência. E aí, dentro que eu estava pensando do que fazer para vocês e dentro da proposta que eu tenho para os nossos programas, pensei trazer sobre o Dia Mundial do Rock, sobre o Dia dos Avós, e vou trazer nos próximos programas, desculpa. E aí, tive um convite essa semana do Matias, do Eduardo Matias, que é meu colega de teatro e do movimento também, e nós estamos montando uma peça de teatro juntos, ele que é o responsável, proponente, junto com o Roberto, que é o diretor, e dentre as propostas que ele tem é abranger toda a diversidade, principalmente de pessoas com deficiência que tem na nossa região e na nossa cidade, não para estar só nessa montagem de peça de teatro e nem na minissérie que eu vou fazer depois, mas está vivo e aprendendo a sua autonomia e fazendo essa autonomia e criando seus meios de trabalhos e melhorando os outros pilares de vida através da arte. E aí ele me disse que na quarta-feira teria o ensaio do coro da Rampa, que é uma das associações mais antigas de Caxias do Sul, e aí ele pediu se eu queria lá, se eu e os demais integrantes que fazem parte dos trabalhos dele queriam acompanhar esse momento. A Rampa eu conheço há muito tempo, e já começando a colocar um pouco de história e conteúdo. A Rampa existe desde 90, teve uma primeira fundadora, e aí depois, e já atendeu na região, em Caxias do Sul, mais de 1.000 usuários, através dos vários pilares que se precisa se desenvolver e se dar de autonomia e ajudar as pessoas a encontrarem seu caminho, mesmo com a deficiência, né? Através da parte social, familiar, financeira, profissional e tudo mais, e na parte de desenvolver, desabrochar outras ideias, outras questões, como a arte, como a cultura, como o esporte, tudo isso desde 90 a Rampa vem fazendo, entre outras associações que tem na cidade, e por muito tempo a Rampa teve o intuito, principalmente quando a Beth assumiu, que é uma pessoa também com deficiência, e que ela já foi vereadora concorreu a ser vereadora de Caxias do Sul, da Coordenadoria de Acessibilidade, ela é despachante, ela foi e é, né, hoje é uma das usuárias, mas foi da coordenação da Rampa, e ela tinha o objetivo de orientar para todos esses pilares que às vezes a gente sabe que nós temos direito, que nós podemos estar, mas não sabemos como estar. O marido dela também e outras pessoas, né? E ela não se desligou e tudo mais, mas o caminho precisa ser seguido e precisa dar chance para que outras pessoas deem continuidade ao trabalho, como é feito na LACPA, né? Começou com a Renata Lu e comigo e depois o Lucas, e hoje tem outras pessoas dando continuidade. E aí ela encaminhava esses deficientes para o meio de trabalho, principalmente nas empresas e nas indústrias de Caxias, para ter também sua autonomia financeira,
ou começar a entender o que é a educação financeira, né? Porque ajuda nas despesas da casa e tudo mais. Também nos outros meios, na parte de despachante, ela me ajudou muito, porque eu sabia que existia alguns benefícios, alguns direitos que eu possuía como pessoa com deficiência para ter o meu carro com menos impostos, com descontos e como tirar a carteira de motorista para o meu caso, mas eu não sabia detalhes, então eu fui atrás dela para ver todas essas questões, ela também orientou, e depois de dar voz e visibilidade para todas essas pessoas, para todo esse público. E conforme a rampa foi crescendo e foi se desenvolvendo, foi indo para as outras questões, para eventos de diversas magnitudes, estando em várias situações e mostrando que podemos estar em qualquer lugar onde a gente quer estar e como quer estar. E também mostrando como que os bastidores e por trás dessa associação precisa trabalhar e ter sua independência para sobreviver, de ser mantenedora da FAS, a FAS hoje que mantém, entre outras formas, as notinhas que quando vocês colocam o CPF na nota e encaminham esse imposto para algumas associações, para alguns lugares, a rampa também pode receber para manter todas essas propostas, todos esses trabalhos, os editais, os projetos na área do esporte, da cultura, do social, porque para manter uma proposta que nós temos e essa realidade que nós queremos manter, não é fácil, não é simples, é muito trabalhoso e tem que correr atrás, porque se nós não corrermos atrás, as pessoas não fazem muita questão que a gente saiba e que a gente tenha esse poder e essa autonomia. E a Beth, quando começou, e a rampa começou há 30 anos atrás, era muito mais difícil do que hoje. Hoje já está muito mais evoluído, mas precisa evoluir e melhorar muito mais. Então a rampa começou há 30 anos atrás, já teve essa abrangência toda de pessoas. Hoje está atendendo diretamente em torno de 70 pessoas, mas indiretamente muito mais. E tem encontros de segunda a quinta, na sede, que é aqui em Caxias, perto da rodoviária de Caxias do Sul, com educadores sociais e com a proposta de ainda não o principal foco a profissão de encaminhar para o meio de trabalho, mas ajudar esse encaminhamento, essa profissionalização através de oficinas, através de cursos, aulas, a informática, que nem o coro para quem quer para lazer ou quer ir para essa área artística. Eles têm esse objetivo, tem outras oficinas, outras capacitações que acontecem de segunda a quinta, na parte da tarde. Quem quiser lá visitar, conhecer, ver como que funciona, é bem-vindo. E também quem quiser ser voluntário, quem quiser ser educador, não só eles, mas todas as associações têm sempre procurando pessoas para estar nos ajudando nesse objetivo e ver diariamente e ver, colocando a mão na massa, o que é fazer tudo isso, como funciona tudo isso e como dá satisfação, mas como dá trabalho. Mas só não para e não desiste quem quer mesmo estar nesse meio. E aí hoje eu fui lá acompanhar a oficina de canto deles, que eles sempre treinam, ensaiam para dar prazer, mas para quando tem algum convite se apresentar, e se apresentar com a potencialidade deles e não com a deficiência, destacando a deficiência. E aceitando o convite do Matias, do Eduardo, porque ele pretende colocar uma parte desse coro ou de alguma forma inserir esse pessoal no espetáculo da Inclusão em Cena, que vamos ver se até o final de tudo vai continuar com esse nome, mas assim que tiver redondinho, finalizado com as divulgações oficiais, eu prometo que eu falo aqui para convidar vocês a estarem presentes conosco. E vai ser em novembro, a princípio, mas maiores detalhes quando eu puder
divulgar tudo oficialmente, agora é só os spoilers e tudo mais. E nós vamos ver esse processo deles e como que depois a gente vai poder inserir essa proposta dentro da nossa proposta. E aí, a princípio, fui eu e o Matias, mas depois o diretor, o Roberto, conseguiu chegar lá para pegar o finalzinho, né? Porque ele estava com outras demandas, outras questões. E grata surpresa que, além de conhecer um pouco da história, da essência da rampa, eu vi que o educador que estava lá hoje, eu conheço ele de algumas andanças e de algumas questões da ida para Porto Alegre, para alguns trabalhos também que eu tenho em Porto Alegre, de andar de BlaBlaCar, como a gente fala, e ele conduzindo esse encontro, e que o professor que dá a aula de canto a cada 15 dias para esse grupo é o Amaral Gurgel, que é o responsável pela rádio, que eu também tenho um programa, todas as sextas à noite, né? E que ele dá aula de canto, de violão para esse público. Bom saber que esses alunos e esses integrantes dessa associação estão bem conduzidos, né? Só que hoje o Amaral não estava, né? E aí quando eles falaram do Amaral, eu falei que eu conhecia. Aí o Matias pediu para que eu me apresentasse um pouquinho. Alguns eu já conhecia, um inclusive que estava lá foi meu aluno no João Protavieira, eu como educadora social. Uma outra que eu conheço também, não me lembro se é da Laco, é das vivências da vida. E começando entre um pouco de ensaio, conhecendo as dinâmicas, como que está a rampa hoje em dia, como que está o andar da carruagem e tudo mais. Conversei, foi muito legal de ver eles felizes de nós estarmos lá e de estar acompanhando, de dar pitacos, porque uma das músicas que eles estavam ensaiando é uma música do Sandy Júnior, e aí eu falei para eles que eu sou metida por natureza, né? E que sim, muito legal, Sandy Júnior, maravilhoso, adoramos, mas que era para eles pegarem como ideia, como essência, algo da criatividade, conduzi-los, mas não querer imitar Sandy Júnior, porque eles podem cantar e cantar muito bem, afinados, com todos os detalhes que eles precisam, com a forma de ser deles e com a evolução e o trabalho deles, que é o que o Amaral e esse educador, que agora me deu um branco, faz com eles, e tem que continuar. E aí esse educador teve a ideia de, depois que eu falei isso, de, em vez de cantar com uma música de fundo do Sandy Júnior que estava no YouTube, cantar sozinhos. E aí foi bem legal de ver. E aí eu disse para eles que eu tinha preparado, que alguns estavam cantando baixos, outros estavam cantando alto, tinha vozes mais ativas e vozes menos potentes, mas não menos potentes, porque eles não têm potência, por causa que eles não colocavam para fora, como diz o Macaco, meu professor da capoeira, né, da extensão. E aí eu disse para eles que eu queria ver o máximo da voz deles nessa outra oportunidade. E aí foi assim que aconteceu, bem legal, bem interessante. Aí depois eles quiseram cantar a oração da família. Uma integrante da rampa estava falando que ela gostou muito de me ver e ouvir eu falando lá, e falando da minha história e de como eu penso a inclusão e a diversidade também, né? E que ela disse que eu falo muito calmamente, com muita paciência, pediu se eu era psicóloga, até me surpreendi, porque várias pessoas me falam realmente da questão de que eu tenho uma luz, um ser diferenciado, mas como eu sou uma pessoa, desculpa, muito ativa e muito ansiosa, eu às vezes não consigo me perceber. E olha que legal, outras pessoas percebendo essa questão. E uma pessoa que, né, tem essa questão e talvez não tenha tanto conhecimento, me dizendo essa realidade. E aí depois do ensaio, nós ficamos fazendo bate-papo, conversando mais um pouco sobre a rampa,
qual que é as próximas ideias, o que eles querem colocar em prática, e logo que puder divulgar vou trazer aqui para vocês. Também quero fazer uma entrevista especificamente com usuários e com os professores, com quem trabalha, que também tinha assistente social lá hoje, né? E depois teve o momento do lanche da tarde, porque muitas vezes alguns usuários dessas associações, o lugar que eles têm oportunidade de se alimentar são nesses lugares. Fora disso, na sua casa nem sempre tem ou não tem o ideal, né? E aí fizeram um lanche, continuamos conversando, aí teve a despedida e depois cada um foi para a sua casa. A grande maioria tem a independência de ir sozinhos, de a pé, de ônibus, carro acho que nenhum tinha, mas tem essa independência. E uma das falas que o educador que estava lá falou que, apesar do nome ser a rampa, justamente por causa dos que trouxeram a bagagem da rampa serem pessoas com deficiência física, e até um dos integrantes que estavam lá, ele me pediu se eu não ia mais no CIDEF, que foi outra associação, que é a Associação de Basquete, se eu não frequentava mais. Eu disse que eu tento frequentar todos, mas tudo ao mesmo tempo, e sempre não dá, porque sou só uma, né? E aí, esse educador falou que o que menos tem hoje são pessoas com deficiência física de fato, que normalmente é intelectual e com a parte neurológica afetados. E aí é interessante porque mais uma questão que ao longo dessa minha caminhada, dessas minhas pesquisas, desses meus estudos, eu tenho visto e ouvido, porque o professor Negrini, que é um dos professores que me ajudou a ter a bagagem que eu tenho hoje, e tem muito mais bagagem que eu, né, pelo tempo de vida também que ele tem, ele falava que com o passar do tempo, a demanda de pessoas com deficiência que ia aumentar era pessoas parte intelectual, neurológica e de síndromes, não física, visual e auditiva, principalmente por causa dos estímulos externos que a sociedade está tendo e por outras situações. E isso que naquela época ele só pelos estudos que ele fazia e pelo conhecimento que ele tinha. Faz muitos anos isso que ele começa a falar. Não por questões científicas e baseamento científico. E hoje já se tem, né, todas essas respostas fala para ver como ele tinha uma visão à frente, pelo conhecimento, pela realidade que ele tinha. Então, assim, foi uma tarde bem interessante, bem gostosa. E eu vou mais adiante trazer também outros registros, vou botar algumas fotos aqui do que foi feito hoje, mas quero em algum momento conversar com todos eles e trazer aqui para vocês, para eles falarem com a verdade e a propriedade de vocês, e assim que possível com mais detalhes da nossa peça de teatro, da minissérie e dos outros trabalhos que eu vou fazer. Inclusive, antes de começar aqui, esse programa estava fazendo a parte de assessoria de imprensa, e vou começar a falar também aqui de uns outros projetos que eu vou participar, também dentro dessa área da acessibilidade, das tecnologias e da parte de levar a inclusão para as escolas, mas isso fica para os próximos programas. Também no próximo programa nós vamos ter visita. Quero falar também sobre o Dia Mundial do Rock, Dia dos Avós, e assim a gente vai indo com conteúdos e com matérias. E também, como eu falo para vocês, respondam para as redes de comunicação da TV, para minhas redes de comunicação pessoal, o que vocês estão achando, se vocês estão gostando do programa, quais assuntos que vocês gostariam, quem que vocês gostariam que tivesse de visita, quais abordagens para fazer para o nosso programa, e diversificar e atender à vontade de todos que me assistem e me acompanham. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, que foi uma tarde riquíssima, muito interessante, e o resultado vocês vão ver no nosso trabalho, ou pelas andanças da rampa, ou pelas nossas andanças, e que bom que a gente está conseguindo unir cada vez mais pessoas. E
dando continuidade à nossa proposta. Uma boa semana para vocês, fiquem bem e qualquer coisa me chamem, que o que eu não estou também conseguindo falar aqui e responder aqui, eu respondo em box. Até mais. Roberta, ascoltami.